Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Espero que sim. Irmãos, hoje eu queria que vocês analisassem comigo um vídeo no canal do pastor Jefferson Neto. Você já conhece o pastor Jefferson Neto? Que a Bíblia faz uma nítida e clara diferença entre os judeus e a igreja gentílica. Tá? E eu vou mostrar para você que a igreja não é a segunda casa de Israel ou o reino de Efraim. A igreja não é o reino de Efraim. Tá? O reino de Efraim tem o seu lugar na Bíblia e vou mostrar para você que tanto a casa do norte, que é Efraim, como a casa do sul, que é Judá, são claramente destacadas na Bíblia como sendo parte da nação de Israel. E a igreja é um terceiro corpo. Ok? Se vocês não conhecem, vocês vão ficar conhecendo hoje. O canal dele é esse daqui. Tá vendo? Pastor Jefferson Neto. Ele tem 26 mil inscritos, 394 vídeos. O vídeo que ele gravou é esse daqui. É o vídeo mais recente dele. O nome do vídeo, A Ira de Deus e as Duas Casas de Israel. Certo? Esse é o vídeo que nós vamos analisar. E aí eu vou explicar para vocês o porquê que eu quero fazer uma análise dentro do canal do pastor, filmando a tela, mostrando ele falando. Vocês vão entender isso, vai ficar mais claro durante o vídeo. Nesse vídeo aqui ele trata de dois pontos importantes, que ele considera importante e ele explica na visão dele, que é a ira de Deus dentro da grande tribulação. Ele é pré-tribulacionista e também ele vai falar das duas casas de Israel. É interessante o que ele vai falar, é interessante a gente analisar, porque ele vai falar que as duas casas de Israel existem sim na Bíblia e que é uma doutrina que estava lá com os apóstolos, eles ensinavam, mas não ensinavam do jeito que está se ensinando hoje. E ele chega até ao ponto de falar que do jeito que ensina hoje é uma heresia. No começo ele vai ficar educado, ele vai parecer uma pessoa super educada, mas depois ele não vai aguentar e ele vai mostrar o jeito que ele é mesmo. Aí, irmãos, como ele não teve temor algum, medo nenhum, não teve nenhuma restrição em ir no canal, ir no YouTube e dizer que quem prega a doutrina das duas casas de Israel, do jeito que ele vai falar no vídeo, é herético, então eu também não tenho medo nenhum de fazer o que eu vou fazer. Vou fazer com temor, vou deixar o link do vídeo dele inteiro na descrição. Pode ver que o vídeo tem 1 hora e 6 minutos. É claro que nós não vamos acompanhar 1 hora e 6 minutos, mas eu peguei os pontos-chave que eu quero mostrar para vocês, anotei, e eu deixei um longo espaço de tempo para que você entenda o raciocínio dele e o contexto. Como nesse vídeo ele vai falar de ira de Deus, pré-tribulacionismo e as duas casas de Israel, não vai dar para analisar tudo nesse vídeo. Eu quero falar somente o que ele fala sobre as duas casas de Israel. Nós vamos ver só a introdução no vídeo, eu vou ali pulando algumas partes, 2 minutos e meio, mas eu vou deixar em 2 minutos. Depois nós vamos pular no tempo número 4 e vamos ver até o minuto 5. 1 minuto só para você entender o que ele quer falar. Depois nós vamos dar um salto no tempo 35. Não para cortar e para torcer as palavras dele, de maneira alguma, porque o link vai estar na descrição, você vai assistir inteiro, porque você vai ficar interessado. Depois nós vamos dar um salto no minuto 35 e aí nós vamos ouvir ele até o minuto 40. 5 minutos para não cortar raciocínio dele, que ele vai falar das duas casas de Israel. E depois nós vamos dar um salto no minuto 46 e ir até o minuto 55. Vamos analisar esse junto. Mais ou menos 18 minutos, ok? Nós vamos analisar juntos 18 minutos do vídeo. Um vídeo de 1 hora e 6 minutos nós vamos analisar mais ou menos 18 minutos. Porque o resto ele vai falar da ira de Deus, vai falar da grande tribulação, vai usar as cartas de Paulo. E aí, como o vídeo não tem uma ordem, assim, ele tem uma ordem, mas é tipo Apocalipse, sabe? Ele fala de um tema, volta, depois fala de novo, volta, fala de novo e volta. Ele não separou. Então, por isso que eu fiz esses ajustes aqui no papel. Olha só, eu anotei tudo. Anotei dos dois lados. Ou seja, eu me interesso pelas coisas que as pessoas falam, mesmo que seja contra o meu entendimento.
Olá pessoal, Deus abençoe a todos, bem-vindos mais uma vez, Pastor Jefferson falando aqui, e hoje nós vamos estudar duas coisas muito importantes. Eu quero mostrar para vocês algumas provas que eu considero cabais a respeito do arrebatamento pré-tribulacionista. Eu vou mostrar para você como que a Bíblia se comunica conosco para revelar o arrebatamento pré-tribulacionista. Você vai ver que há muita coerência no que eu vou te mostrar agora. Eu quero usar inclusive parte do meu livro mais recente, o livro que já está disponível inclusive para você poder adquirir se você quiser depois. Eu vou colocar as informações todas na nossa página ou no rodapé desse vídeo, e você então vai poder futuramente ou depois adquirir o livro. Para o Brasil, por enquanto, só em e-book, tá? Mas o e-book é exatamente igual ao livro impresso, né? Então você vai poder também uma bênção para eu mudei o horário para atender aí, ajude a divulgar, e nós vamos orar em... Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade que nós teremos de estudar a Tua Palavra mais uma vez, e eu peço que o Senhor abra a nossa mente, expanda o nosso entendimento, enche os nossos corações com a Tua presença, com a ação do Divino Paráclito, o professor por excelência, que é o Espírito Santo da Verdade. Eu te agradeço por cada um que estará conectado. Inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nós estamos aí com um pouco mais de 26 mil inscritos. Ok, irmãos, isso daqui foi a introdução do vídeo. Comentando sobre a introdução dele, vocês logo vê qual é a intenção principal, é vender o livro. Não que ele não esteja interessado em ensinar o que ele entende, mas ele também está interessado em vender o livro. Então, irmãos, ele faz uma oração para Deus abrir o entendimento, agradece a Deus pela oportunidade, agradece o Espírito Santo por ser por excelência o Paráclito, o mestre por excelência, e usa toda essa linguagem bonita. E o que vocês acham que Deus vê quando ele contempla o seu filho fazendo uma oração para começar um vídeo, para vender livro, pregando o pré-tribulacionismo e ainda desfazendo uma doutrina que é totalmente bíblica? O que vocês acham que Deus contempla, que Deus pensa quando ele vê um negócio desse? E, sabe, o pastor Jefferson Neto ainda julga alcançar alguns dólares vendendo duas informações heréticas: o pré-tribulacionismo e ainda as pessoas que poderiam receber luz pela doutrina das duas casas de Israel não receberão mais por causa dele. Você acha que pessoas não vão comprar o livro? Claro que vão. O cristão, ele é inclinado à mentira. O cristão é inclinado à heresia. Ele é inclinado a comprar coisas para aprender errado. Entende? Então, por isso que eu fico bravo com umas coisas dessa. Eu fico bravo até com quem vende. Eu já vi várias pessoas aí entrando em contato comigo, entrando em contato com o pastor Felipe, entrando em contato com Israel, buscando informação, fazendo jogadas de todos os lados para escrever livro e sair vendendo. Ensinando o que é correto, mas vendendo. Sabe? Como se Deus estivesse muito feliz com que você aprendesse a verdade e vendesse ela para o povo de Deus. Se Deus não gosta que você venda a verdade, quanto mais vender a mentira. Então esse foi o início do vídeo. Agora nós vamos dar um pulo nos 4 minutos e até os 5, tá bom? Tenha paciência aí que vai valer a pena todo o tempo que vocês estão gastando. E vou mostrar também para vocês aqui. Deixa eu abrir. Ok. Aqui está. Eu vou mostrar para você também a capa do livro anterior, porque é importante também deixar claro que este livro, ele é o livro número 2 de uma série que eu estou escrevendo. E esta série é sobre escatologia, né? É uma série sobre escatologia, embora eu não fale só de escatologia.
mas é uma série sobre o assunto. Então, este que você está vendo na tela aí é o primeiro livro da série que foi lançado na meada do ano. Ok, irmãos. Do 4 ao 5, você vai ver que ele vai falar sempre do livro que ele já escreveu e que ele está escrevendo, que ele ainda vai escrever. E bons negócios, né? Agora vamos ir para o que interessa mesmo. Vamos no minuto 35, tá? Porque ele vai falar de pré-tribulacionismo, ele vai falar de muitas coisas, eu separei o tempo exato. Se você quer saber tudo que ele fala, você vai clicar aí no comentário fixo, vai ver o link do vídeo inteiro e vai assistir, vai ouvir, e aí você vai ver que eu estou sendo o mais honesto possível. Minuto 35 até o 40, 5 minutos, vamos analisar e depois eu coloco aqui os comentários. Por sua vez, ele revela que ira e repouso são antagônicos. Isto é, ou experimentaremos um ou outro, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Então existe uma crise de identidade entre algumas pessoas que estudam escatologia, porque elas não conseguem definir o papel da igreja. Elas não conseguem definir a função da igreja. Ou o caráter da igreja e o caráter da nação de Israel, que é definido muito bem por Paulo em Romanos 9, 10 e 11. Mas eles não conseguem entender. Aí o que eles têm que fazer? Eles precisam criar uma retórica para poder amparar o conceito de que a igreja e Israel são a mesma coisa. Eles têm que criar esse conceito, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que esse conceito é criado, como que eles constroem uma retórica para fazer entender que a igreja e Israel são a mesma coisa, porque essa é a única maneira de afirmar que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tá? Se você conseguir provar que Israel e a igreja são a mesma coisa, então você conseguiu provar que a igreja vai passar pela grande tribulação. Entendeu aqui? Esse é o ponto-chave do vídeo. 36 minutos, ele revela o que tem no coração. Ele diz que se você conseguir provar que Israel e a igreja é a mesma coisa, você consegue provar que a igreja fica na grande tribulação. Agora eu vou falar algo aqui de exemplo que vocês vão entender, eu espero que vocês entendam. Os calvinistas estão muito longe de entender a doutrina das duas casas de Israel, porque quando eles entenderem, a própria doutrina, que é um vírus maligno que está dentro deles, seria varrida. Mas por eles entenderem, através de outros pontos, que não existe divisão entre Israel e a igreja, não a divisão que é pregada por alguns, né? Porque sim, se você ler Romanos 9, você vai ver Paulo falando dos gentios e falando de irmãos da igreja, e depois ele vai estar contrastando com Israel. Mas ele está contrastando com o Israel local, cujos judeus não haviam crido no Senhor. Nisso existe divisão, é claro. A terra de Israel, os judeus que estão lá e não creem no Senhor, e todos os judeus e gentios que estão espalhados pelo mundo e crendo no Senhor. Nisso existe divisão. Mas como um corpo do Senhor, não. O próprio corpo do Senhor é Israel. Os gentios que são enxertados na oliveira que é Israel. Não é a oliveira que são enxertados nos gentios. E tem muitos outros textos semelhantes a esse que Paulo mostra que nós fazemos parte da cidadania de Israel. Da cidadania de Israel. Efésios 2. Nós estávamos sem Deus, estranho às promessas e sem fazer parte da cidadania de Israel. Agora, estando com Cristo, estando em Deus, fazemos parte da cidadania de Israel. Somos o Israel espiritual. Paulo diz que existe Israel segundo a carne, ele fala isso em Coríntios, se eu não me engano, e se existe Israel conforme a carne, existe o Israel segundo o Espírito. Então, os calvinistas, por mais incoerentes que eles são, eles compreendem esses pontos e não fazem a divisão. E por não fazerem a divisão, eles compreendem que a igreja fica na grande tribulação. Já o pastor Jefferson Neto, o pastor Nathan Rufino e pastores que seguem essa linha, que separam Israel da igreja, eles já não acreditam que a igreja passaria pela grande tribulação. Então ele disse aqui que se você conseguisse provar que Israel e a igreja é a mesma coisa, você também prova que a igreja fica na grande tribulação. Por que ele rejeita a doutrina das duas casas de Israel? Adivinha por quê? Porque a doutrina das duas casas de Israel, explicada da maneira correta, ela, além de provar muitos outros assuntos e te deixar coerente em muitos outros pontos, prova que a igreja fica na grande tribulação.
E por isso ele rejeita uma doutrina tão maravilhosa como essa. Se vocês conhecem, vocês entendem do que eu estou falando. O quanto de coisa que muda na nossa vida e no nosso entendimento só por entender a doutrina das duas casas de Israel. Ela é uma doutrina que te calibra a mente, te deixa esperto. Então, ainda que você não consiga responder todos os assuntos da palavra, se você começar a ler algum ponto da palavra difícil, que você não tem luz, só pelo fato de você conhecer a doutrina das duas casas de Israel e como ela é formada, e de você entender que Deus não fala nada sem sentido, que ele não deixa de falar algo por acaso, quando ele poderia ter falado e não fala, e quando ele fala, é porque existe um motivo e entende as conexões das coisas, você sabe que por detrás de algumas coisas existem mistérios do Senhor. Então ele joga tudo isso fora porque ele pretende continuar sendo pré-tribulacionista. Entendeu qual é o ponto-chave do vídeo? E aí ele acredita que nesse vídeo ele vai trazer argumentos para mostrar que a doutrina das duas casas de Israel, ela sendo pregada do jeito que eu ensino, por exemplo, seria uma heresia. É por isso que eu não tenho medo nenhum de vir aqui no vídeo dele e mostrar o rosto dele, o vídeo dele e os erros dele, porque ele não tem medo nenhum também de ir chamar uma pessoa de herética. Eu não gosto, sinceramente, não gosto de fazer um vídeo e ficar jogando em direta, de ficar falando, tem pastores, tem uma pessoa por aí que fica dizendo assim e dizendo assim, eu não gosto disso. Eu gosto de dar referências, de falar nome e, se possível, mostrar até o conteúdo. Então, a gente viu aqui o comecinho, né? Tá no tempo 36, mas tem que ir até o 40. Vamos lá, até o 40. O problema é que isto é antibíblico. Eu vou mostrar para você que isto é antibíblico, ok? Então nós temos a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito da igreja gentílica, olha isso aqui. E o que a Bíblia diz a respeito da igreja gentílica em relação à ira divina. E aí vem a importância da palavra gentílica, tá? Que é o desmonte que eu vou mostrar para vocês de um desvio da mensagem das duas casas de Israel. A mensagem das duas casas de Israel é legítima, existe um raciocínio legítimo, tá? E isso é tá? De centenas e centenas de anos atrás, esse ensinamento. Só que ao longo do tempo veio sofrendo mutações até chegar no que algumas pessoas ensinam hoje, que é a tentativa de provar que Israel e a igreja são a mesma coisa, tá? Mas eles não conseguem provar. Então o que a Bíblia diz a respeito da igreja gentil? Você viu? Ele disse que é uma mensagem que as duas casas de Israel é uma mensagem bíblica, você vai se assustar porque ele vai dizer com a própria boca que Efraim representa as 10 tribos, vai dizer isso. Eu não sei como que ele descobriu isso, pela teologia não foi, pelos 30 anos de teologia dele não foi, porque ele sempre fala isso nos vídeos dele, né? Eu tenho 30 anos de teologia, aqui não é qualquer pessoa que vai falar, e ele joga o conteúdo dele todo antes de dar a mensagem. Ele não faz isso em todos os vídeos, mas ele costuma fazer. Ele não aprendeu isso com nenhum livro, ele não aprendeu na teologia, ele não aprendeu lendo, ele aprendeu vendo os vídeos no YouTube. Você pensa que não, mas quando ele está gravando esse vídeo, só uma pessoa não consegue sair da cabeça dele. Adivinha quem é? Eu já conversei com ele. Já conversei com o pastor Nathan Rufino. Eu queria muito ver eles ensinando as maravilhas do Senhor, alcançando pessoas e despertando elas do sono, mas pelo que eu vi, eles deliberadamente rejeitam essas coisas. E ele disse que não se prova o que ele está falando sobre as duas casas de Israel, que os gentios fazem parte da casa de Israel, que está conectado com Efraim, e por esse plano, por esse desenvolvimento do trabalho de Deus para a salvação, os gentios entram para fazer parte do povo de Israel. Ele diz que isso é uma retórica montada para construir algo que é heresia, que houve uma distorção da mensagem. Então, veja a incoerência. Ele acreditou que Efraim representa as 10 tribos. Como ele aprendeu isso? Pela palavra. Então, ele creu em uns textos, mas não acreditou no outro. Ele acreditou que Deus dividiu o seu próprio reino e que Deus prometeu unir. Então, Deus ele teria um plano para os gentios e um plano para o seu povo.
O plano que ele tem para o seu povo, que seria o povo de Israel, é o seguinte: ele dividiu as 12 tribos em 2 casas, casa de Israel e casa de Judá, chamou a casa de Israel de Efraim. Ele fez uma explicação muito doida aí no meio do vídeo, irmãos, falando que Deus usa uma linguagem diferente, eu esqueci o nome da palavra, para falar que Efraim e os gentios estão ligados, mas não querendo dizer que nós somos partes de Efraim ou parte desse plano. Eu não entendi qual foi o sentido disso. Você assiste o vídeo inteiro aí, você tenta entender o raciocínio dele. Então ele acreditou em tudo isso, e ele acredita que Deus tem esse plano em paralelo com Israel, e também visa o plano da salvação dos gentios. Presta atenção no plano que tem na mente dele. Desse lado de cá, tem Israel, as 12 tribos divididas e com muitas promessas de restauração. E do outro lado nós temos os gentios, que não fazem parte de Israel, nem farão, mas é um povo de Deus. Então Deus vai unir a casa de Judá com a casa de Israel, e são todos hebreus, judeus, não tem nada a ver com gentios. Une aqui e volta a formar as 12 tribos. E do outro lado Deus tem a igreja dos gentios. Agora, vou perguntar para vocês, de qualquer maneira não ficou 2 casas? Não ficaram 2 casas? Ficaram. Ficou a casa de Israel e a casa de Judá unidas para formar um povo, e daqui do outro lado nós temos os gentios para formar um outro povo. Mas no final das contas, não vai ter que unir para formar um só corpo? Ou será que o Senhor vai ter 2 esposas no milênio, na eternidade, ele vai ter o povo de Israel e os gentios? Não, ele vai formar tudo isso num corpo. É isso que Paulo está falando em Efésios. E bota referências para Oséias, mostrando que o que está na mente do apóstolo Paulo é exatamente o plano das 2 casas de Israel, que eu tenho falado nos vídeos, e que o irmão Israel do canal O Reino de Deus também fala, que o pastor Felipe do canal Bíblia Online também fala, e que outros canais também falam, não tem como mencionar aqui. De qualquer forma, vão ficar 2 casas que vão ser unidas. Esse é o entendimento dele, que ele não desenrolou, talvez ele não tenha consciência disso, mas de qualquer maneira vai ter 2 casas. Agora, não é muito mais coerente você entender que Deus desenvolveu o plano das 2 casas de Israel e através da casa de Israel colocou os gentios para se unirem com os judeus? Não é muito mais coerente isso? É coerente porque tem dezenas de textos nos quais Deus mostra isso, e os gentios estão inclusos nisso. E aí, no ponto de vista dele, ficaria uma mensagem muito estranha. Nos profetas, Deus foca muito em Israel, que vai unir as 2 casas, engrandece a unificação, mostra que essas 2 casas unidas reinarão sobre todas as nações, faz promessa para essas 2 casas, que é de tirar o coração de pedra, de pôr o espírito, de eles nunca mais se dividirem em 2 e formarem um só reino. Mostra que, em Oséias 1, por exemplo, mostra que o próprio Senhor, que é o cabeça da casa de Israel e da casa de Judá, vai subir da terra junto com eles. Ou seja, eles são plantação de Deus. E aí no Novo Testamento, Deus tiraria o foco dessas promessas do Antigo Testamento, jogaria o foco na salvação dos gentios e agora falaria assim, de vez em quando, de Israel. Que coerência que tem isso, irmãos? Qual é o cabimento disso? Se eu fosse ler todas as passagens agora, mostrando as promessas que Deus faz para a casa de Israel e para a casa de Judá, todas, que são muitas, seria impossível, no final da leitura e da meditação, vocês chegarem no entendimento de que os gentios não estão ali fazendo parte de alguma dessas casas. Seria impossível. Então ele até acredita que vai ter um grupo de 144 mil, que é um grupo à parte, que vai ficar na grande tribulação. Irmãos, é uma coisa muito doida. Mas vocês entenderam, né? O raciocínio dele. Então ele vai ler aqui alguns textos e ele vai acreditar, sinceramente ele acredita, que através desses textos que ele está lendo, ele está desfazendo tudo isso que eu falei. Se é que vocês entenderam, né? Esse vídeo aqui é para quem conhece as 2 casas de Israel. Olha os textos que ele vai ler e ele acha que ele vai explicar isso. O que eu queria que ele fizesse é o seguinte: eu queria que ele pegasse todos os textos, ou pelo menos metade deles, que mostra as promessas feitas à casa de Israel e à casa de Judá, e provasse que os gentios não estão ali, já que ele confessou que Efraim representa as 10 tribos e que Deus vai unir as 10 tribos com a casa de Judá
mas não tem nada a ver com gentios. Por que ele não faz isso, irmãos? Irmãos, vamos lá, vai atrás dele lá e pede para ele fazer isso. Ah, seria muito bom se ele fizesse um vídeo assim. Vamos ver quais seriam os argumentos dele. Ele tem aqui um texto, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo Efésios 2? Bem no centro dessa bola. Efésios 2. Se ele lesse Efésios 2 e fizesse as perguntas certas, ele não falaria tanta besteira nesse vídeo. Mas ele pegou textos isolados, não fez as perguntas devidas nos textos, ignorou as referências que Paulo mostra, através de Efésios 2, através de Romanos 9, através de textos como Gálatas. Ignorou, simplesmente ignorou. Como se Paulo pegasse referência dos profetas sem sentido, descontextualizando o contexto, ou sem conhecer o contexto do texto que ele tirou, emprestado o texto para colocar na sua carta. O apóstolo Paulo não entenderia nada de intertexto, de referências, se essa mensagem do pastor Jefferson Neto fosse verdade. Sugiro que a melhor resposta para esta pergunta esteja nos textos transcritos abaixo. A partir dessa leitura, você poderá concluir por si mesmo. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu vou mostrar para você no texto, eu não preciso interpretá-los. Alguns deles vão estar em negrito, grifados, para ajudar a entender, mas eu não preciso interpretá-los para você. Eu vou apenas ler para você o texto e você decide por você mesmo, ok? Vamos começar com Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Efésios 2:3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Você percebeu a risada que ele deu aqui? Talvez você não tenha entendido o sentido dessa risada, mas eu vou explicar para vocês o sentido dessa risada. Aí quem vai dar risada vai ser vocês. Ele citou Efésios 2, verso 3, né? Eu vou mostrar para vocês, eu vou tirar o raciocínio de dentro da mente dele e externar ele para vocês. Vocês vão ver esse raciocínio claramente. E aí eu vou pegar o meu e mostrar para vocês também. Ele citou Efésios 2, verso 3, certo? Tá aqui. Ele deu essa risada porque o apóstolo Paulo escreveu aqui, ó, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele ensinou no vídeo todo que a ira na qual o apóstolo Paulo se refere seria a ira da grande tribulação. Já que a igreja, no pensamento dele, vai ser retirada da grande tribulação, então não sei se vou conseguir explicar o raciocínio dele. Então a ira é pertencente ao povo de Israel e não à igreja. E já que o apóstolo Paulo citou a palavra ira como nós não fazemos mais parte dessa ira, aí no entendimento dele, irmãos, ele acha que a doutrina das duas casas de Israel é antibíblica por causa de textos como esse. Ele vai focar muito na palavra ira. E até esse entendimento da palavra ira está completamente errado. Não tem como eu abrir parênteses aqui agora para explicar o porquê, mas eu queria... Talvez vocês não tenham entendido, tá? Porque é uma coisa muito confusa mesmo, da parte dele. Mas por que ele não lê aqui, ó? Verso 5. E estávamos mortos em nossos delitos... Quando estávamos, né, fica melhor assim, já que eu comecei do verso 5. Quando estávamos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pronto, vamos parar o raciocínio aqui. De onde o apóstolo Paulo está tirando esse pensamento? O pastor Jefferson Neto, com certeza, iria dizer que é a revelação do Espírito Santo para ele, né? Revelação diretamente do Espírito Santo. Mas aqui o apóstolo Paulo está colocando que nós, e aí também tem os judeus, ressuscitaram juntamente com Cristo, e Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Se você continua lendo, a partir do verso 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte, não esqueça do que ele falou no verso 5 e 6,
Mas a partir do verso 11, ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne, feita por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo Deus e sem esperança no mundo. Hoje nós temos Deus? Temos. Temos esperança no mundo? Temos. Fazemos parte de Cristo? Fazemos. Então, nós não estamos mais separados da comunidade de Israel. A palavra comunidade, no grego, é a palavra politeia, que significa cidadania. Tá vendo? Politeia. Nós somos cidadãos de Israel. Como que os gentios de Israel não seria a mesma coisa? Nos desígnios de Deus. Aí no verso 13, ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Presta atenção a partir de agora, eu vou contar com a minha mão. O qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Um novo homem, porque tem o corpo que é a igreja. Fazendo a paz e reconciliasse ambos, terceira vez, né? Em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Verso 17. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. De novo, ambos, os que estavam longe e os que estavam perto. O que estavam longe somos nós, e os que estavam perto eram os judeus que estavam ali, tinha tabernáculo, tinha expiação pelos pecados, mas ainda não estavam em Cristo, porque tinha o véu da separação. Nem os que estavam perto estavam em Cristo. Deus pegou os que estavam longe e os que estavam em Cristo, e os que estavam perto, e colocou todos eles em Cristo. Entendeu? Verso 18. Porque por ele, ambos, quinta vez que ele fala, temos acesso ao Pai em um espírito. Esse ambos, que ele fala 5 vezes, é quem? Judeus e gentil. Não é verdade? Esses judeus e gentios que vão se unir e vai formar um corpo do Senhor, não é o mesmo que ele falou aqui no verso 5? Estávamos mortos em nossos delitos, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos? Não é o mesmo? Ou seja, eles estavam divididos e formarão um só. E eles ressuscitarão, ou melhor, ressuscitaram ao terceiro dia com Cristo. Ok. Vamos em Efésios, vamos em Oséias. Eu queria que o pastor Jefferson Neto explicasse isso e mostrasse os erros. Vamos em Oséias capítulo 6, verso 1. Eu queria que ele fosse em Efésios e falasse, o doutorzinho lá do canal Reino Eterno errou aqui, depois ele foi para Oséias 6 e torceu. Não tem nada a ver Oséias 6 com o pensamento de Paulo em Efésios, e depois ele vai continuar torcendo. Queria que ele fizesse isso. Verso 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, mas em uma tradução mais correta seria, nos dará a vida. E ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele.